Olá, pessoal! Bom, não sei que horas que você vai estar vendo esse vídeo, mas boa noite ou boa tarde, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse estudo, que eu tenho certeza que pode ter sido entediante em alguns momentos, porque tem que haver, disposição de nós, tem que haver tempo, tem que haver concentração para que possamos realmente entender. Mas você que chegou, que já assistiu os vídeos anteriores, que está desde o início com a gente, que bom que você chegou até o final, Espero que você tenha até aqui, tenha compreendido, tudo que foi colocado, tudo que foi estudado, porque nós aqui também aprendemos, Quando nós passamos o ensino, a gente também aprende, junto com vocês. Você que não acompanhou os vídeos desde o início, chegou aqui simplesmente nesse, que você possa então, procurar os vídeos anteriores para poder ter mais certeza, de tudo aquilo que nós estamos passando, que esse é o nosso intuito. E aí eu vou começar, me apresentando primeiramente. Meu nome é Vanessa, estou da Diocese de Governador Valadares. Participo do grupo de oração Sagrada Família, na Paróquia Sagrada Família, mas eu sou lá de Jacinto, Minas Gerais, Então, moro aqui tem pouco tempo, mas graças a Deus tenho caminhado junto à Renovação Carismática Católica, tenho exercido meu ministério dentro do Ministério de Pregação, com muito carinho, com muito amor, e aí nós vamos então começar o nosso estudo. No capítulo anterior, o nosso querido colega foi bem claro no que foi proposto. E aí o capítulo anterior termina com os soldados levando Paulo para o governador, E Paulo termina dizendo, o governador: quando seus acusadores chegarem, eu ouvirei você. E mandou que Paulo ficasse preso no palácio de Herodes. Então termina o capítulo anterior, com Paulo aguardando os acusadores chegarem, ele permaneceu preso. E aí, quando chega, os acusadores, que aí nós vamos dar seguimento, no capítulo 24 agora, Ananias vai a Cesareia, para poder, levando um advogado, para poder fazer as acusações e conseguir a condenação de Paulo, para que possa ser feito todo o trâmite judicial contra Paulo. E aí eu vou dizer a vocês o seguinte: o advogado, ele pede ao governador Félix para poder julgá-lo segundo a sua lei. E nós sabemos que a função de um governador naquela época era manter a paz entre as nações. E aí, quando esse advogado, os argumentos que ele usa, eu vou até citar aqui o versículo, é bem intimidante para o governador Félix. Ele diz assim: excelentíssimo governador Félix, no versículo 2, gozamos de paz profunda, graças à sua direção e às reformas feitas em favor deste povo. Então esse advogado, ele começa já falando: olha, nós estamos, até então, nós mantemos a paz, não tem guerra, está todo mundo ok. Então, reconhecemos e agradecemos todos esses benefícios realizados sempre e em toda parte. Mas, para não detê-lo muito tempo, peço sua atenção por um instante, pois conhecemos a sua benevolência. Verificamos que este homem é uma peste. Ele promove conflitos entre os judeus, e aí começa as acusações que estavam sendo feitas. Mas quando ele começa dizendo: sempre mantivemos a paz, é como se fosse intimidar o governador Félix: olha, para que isso continue acontecendo,
para que consigamos manter essa paz. Então é melhor você aceitar as acusações, nos devolver Paulo, para que nós possamos condenar segundo as nossas leis, e aí fica tudo certo, a paz é mantida, não vai ter confusão, nem nada. Então o argumento dele é bem assim, intimidante. Porém, contudo, entretanto, Paulo também, né, porque ele não é bobo, ele não usa somente os parâmetros do conhecimento religioso dele, mas ele se vale nesse momento também dos direitos sociais dele. Por quê? Paulo é um cidadão romano, né? O nosso colega disse no vídeo anterior, ele é um cidadão romano. Então ele tem que ser julgado segundo as leis romanas. E aí, nesse argumento desse advogado, iria sair bem fora daquilo que é o direito dele. Então Paulo começa a se defender, e aí ele faz, né, aquela pregação maravilhosa, conta toda a história dele, mas ele deixa bem claro que ele quer ser julgado segundo os direitos romanos. Ele não vai deixar isso de lado. E Félix também, ele conhecia um pouco da história de Jesus, né? Devido à sua esposa, né? Ele conhecia um pouco. Então, ele fica meio assim, né? Sem querer decidir alguma coisa, porque ele conhece, e também as acusações que lhe eram expostas não eram o suficiente para poder condenar. E aí, ele prefere deixar Paulo preso. Porém, ele deixa Paulo preso com alguns benefícios, visitas, enfim, permite que Paulo tenha uma condição tranquila mesmo estando preso. E aí nós já entramos, querendo ou não, já indo para o capítulo 25, a gente vai ver aí que Félix começa a fazer visitas lá na cela onde Paulo fica. Félix leva sua esposa para poder ouvir um pouco daquilo que Paulo trazia, porque Paulo, querendo ou não, ele era um pregador que trazia muita verdade. Então Félix gostava de ir ali com sua esposa e tal, ouvir. Porém, ele esperava, Félix, o governador, esperava que pelos benefícios que ele deixava com que Paulo pudesse usufruir, mesmo estando preso, ele achou que Paulo ia subornar ele, ia dar um dinheiro. Como se diz, né? Aquele jeitinho que a gente está acostumado a ouvir, né? Em tantas situações, olha, vou te deixar aqui preso, né? Não vou te devolver para aquele pessoal, porque, né, eles estão mal intencionados com você mesmo, isso é nítido, é claro. Vou te deixar aqui preso, de boa, mas aí assim, né? Você me dá um dinheirinho, eu facilito para você, você facilita para mim, aquele jeitinho. Mas Paulo não faz isso, ele não adere a isso, o intuito dele não é esse. E aí, Félix fica nessa, né? Ele ainda por mais 2 anos, Félix tá governando, e aí no capítulo 25 já começa dizendo, né, que Félix é substituído por Festo, né? Festo agora é o novo governador. E aí Festo começa a governar já com essa bomba na mão que Félix não havia resolvido, porque é muito difícil, né, para o governador, seja ele qual for, porque Paulo é um cidadão romano. Então, segundo a lei romana, ele não fez nada que merecesse condenação à morte ou coisa do tipo. Porém, né, nós sabemos que os acusadores de Paulo, eles realmente eram um atrito religioso e eles queriam essa condenação. E aí também o governador não podia simplesmente devolver Paulo, porque a obrigação é ele acolher Paulo dentro da lei romana. E aí nós começamos, né, o capítulo 25, já partindo daí, com Festo carregando essa bomba para poder resolver. E como o Festo não sabe muito, né, aquela coisa, né, um fala uma coisa, outro fala outra, e aí para ele resolver essa situação, ele vai até Jerusalém, né, a palavra vai dizer que ele vai até Jerusalém para poder procurar aqueles sacerdotes mais importantes para saber, olha,
deixa eu sondar aqui realmente do que é que ele está sendo acusado, o que está acontecendo para me resolver isso. E aí ele vai a Jerusalém, se encontra com esses sacerdotes, fica lá alguns dias, escuta todo mundo, porém, né, aqueles sacerdotes, ele falou assim, olha, faz o seguinte, transfere Paulo para cá, que aí a gente vai, né, resolver isso e tal, mas transfere Paulo para cá, Festo. Nesse momento, né, Festo talvez percebe que há um interesse muito grande em Paulo, e aí ele vai fazer uma contraproposta, fala assim, não, vamos fazer o seguinte, vão todo mundo para lá, e aí eu vou convocar o tribunal e a gente resolve isso. Então ele convida, porque, segundo a palavra vai dizer aqui, que nessa transição de Paulo para Jerusalém, eles estavam armando uma emboscada para que no meio do caminho eles pudessem matar Paulo. Então, assim, a gente percebe também um cuidado de Deus, né? Festo, com certeza, poderia, não, então beleza, vamos mandar trazer Paulo. Não, ele não, vamos todo mundo para lá, eu convoco, porque querendo ou não, ele é cidadão romano, então ele precisa ficar, né, sob jurisdição romana. E aí vai todo mundo para lá para poder, né, levar as acusações e Festo conseguir ter um parecer. E aí ele convoca um tribunal, né, para poder trazer as acusações e tudo direitinho. Dentre essas acusações, ele realmente, né, ele não encontra, Paulo diz, né, conta toda a sua história desde o início, o que ele fez, a sua caminhada, e assim, ele se defende, né, ele se defende daquela situação, e aí realmente Festo não encontra nada que pudesse condenar ele. Mas aí o que é muito interessante nesse capítulo 25 é que Paulo, ele diz assim, no versículo 10, tá? Podem, se vocês estiverem com a palavra, pode pegar aí. No versículo 10 do capítulo 25, Paulo respondeu, estou diante do tribunal de César e é aqui que devo ser julgado. Por que Paulo fala isso? Ele diz que não fez nada do que os acusadores estão falando ele. E aí eles pedem, diante disso, esses acusadores pedem, não, a gente precisa de levar você para Jerusalém para que você seja realmente julgado, porque e tal, aquela coisa toda, tentam usar dos argumentos. E aí Festo vai e pergunta para Paulo, né? Pergunta para ele, você quer subir a Jerusalém para ser julgado lá, em minha presença, a respeito dessas coisas? Né? Diante daquelas acusações, diante de todo aquele clima tenso, Festo lança aquilo para Paulo, né? Porque já estava vendo assim, já estava difícil ali. E aí ele fala, Paulo, olha, o pessoal tá falando isso, isso e isso, né? Você está falando que não fez, você quer ir lá para Jerusalém e lá eles vão falar segundo a lei deles e tudo, e ser julgado lá, e eu vou estar lá na minha presença, isso vai acontecer. E aí é quando Paulo diz, né? Estou diante do tribunal de César e é aqui que devo ser julgado. Então, querendo ou não, nesse momento, Paulo tem uma sabedoria tão grande, tanto quanto religiosa quanto social, que ele continua dizendo, não pratiquei nenhum crime contra os judeus, como Vossa Excelência perfeitamente reconhece. Aqui ele já lança para Festo. Você identificou, Festo, você percebeu que realmente eu não cometi nenhum crime contra os judeus. Se cometi uma injustiça ou alguma coisa que mereça a morte, eu não me recuso a morrer. Olha assim, olha que sabedoria que Paulo teve de dizer isso para o governador. Você sabe que eu não cometi nenhum crime, mesmo assim, se realmente eu fiz alguma coisa e eu mereço morrer, tudo bem, eu não me recuso a morrer. Porém,
Se não há nada daquilo que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Nesse momento, Paulo faz um apelo para ser julgado por César, quem tinha autoridade máxima, né, seria César, lá em Roma. E aí ele faz esse apelo, né, que ele quer ser julgado então por César, já que ninguém encontra nada o suficiente, então ele faz esse apelo. E como cidadão romano, ele tem esse direito. Se ele apelou para ser julgado por César, então, pelo imperador, então ele tem que ser levado a César. E aí, alguns dias depois, né, naquele momento, havia um rei, o rei Agripa, como diz aqui a palavra no versículo 13, um rei chamado Agripa. Ele estava ali, né, de passagem alguns dias, e aí Festo se sente na liberdade, aproveitando a presença do rei Agripa ali, né? Eu disse, não, eu vou me aconselhar com esse rei para me ver porque o cara apelou para César. E aí, mas o que eu vou falar com César? Porque ele tem que redigir uma carta dizendo por que ele está enviando César. Por que ele está enviando Paulo para o imperador César? E aí ele disse, não, eu vou me aconselhar com o rei Agripa e aí eu consigo, né, ter uma justificativa. E aí o que acontece? Olha para você ver a situação. O rei Agripa, ele era neto de Herodes. Então vamos dizer, o rei Agripa sabia um pouco da história de Jesus, era entendido, não era uma pessoa que não sabia de nada e que chegou ali do nada. E aí, o que acontece? Festo, ao se aconselhar com o rei Agripa, né, vai lá e conta, olha, Agripa, eu estou com um prisioneiro aqui, que a situação dele está assim, assim, assado, ele apelou para César e aí agora eu não sei o que fazer. Ele está falando que aí ele começa a contar o que Paulo fala, olha, ele fala que é isso, que é aquilo, que Jesus ressuscitou, aquele negócio todo e tal, e eu não estou sabendo como sair dessa. E aí o que vai dizer aqui, seguindo a palavra aqui, já quase terminando o capítulo 25, o rei Agripa pede para poder ouvir Paulo. Olha para você ver que interessante. E aí Festo vai convocar, né, fazer uma convocação, e aí vai estar o rei Agripa e o governador Festo diante de Paulo para mais uma vez ouvir Paulo, porque aí o rei Agripa ficou interessado em ouvir para saber qual que seria a opinião dele quanto ao assunto. E aí começa o capítulo 26, que vai dizer que o rei Agripa sendo conhecedor, então Paulo começa aquele discurso dele, né? Falando, conta toda a sua história novamente. Então a gente percebe aí que todas as vezes, né, Paulo é sempre acusado, toda hora ele tem que dar uma explicação e ele sempre começa contando a sua história desde o início, e aí ele vai falando, vai contando tudo minuciosamente. Só que o que acontece? Quando ele está contando tudo isso para o rei Agripa, para Festo, contando tudo, chega um certo momento em que Festo vai e fala assim, não, para! Você está ficando louco de falar isso? Pode parar, ué. Esses estudos seus estão te deixando louco, Paulo. Que isso? Por quê? Paulo começa a falar sobre a ressurreição dos mortos, né? A ressurreição de Cristo, porque Cristo é o primeiro ressuscitado, né? E aí quando Paulo vem falar sobre a ressurreição de Jesus, então ele toma assim, sofre aquele impacto. Por quê? A maioria dos judeus acreditavam na ressurreição do corpo, só que o restante não. Então eles acham que Paulo está ficando louco de pensar que Jesus ressuscitou dos mortos, né? Então, os romanos não acreditavam nisso. E aí, o que acontece? No capítulo 26, né, vai dizer muito bem tudo isso, né, que o rei Agripa, né, escuta ele, e aí no momento em que ele começa a falar muito a verdade, né, aquela coisa, quando a gente começa a trazer a verdade para a pessoa, ela fica tão assustada, né, que ela às vezes tem essa reação, conforme o governador teve, não, para, que é isso, você está ficando louco, é difícil de acreditar numa coisa dessa, é loucura.
E aí o rei se levanta e com ele o governador e todos que estavam ali. Ele vai, né, e termina dizendo, né, um homem como esse não pode ter feito nada que mereça a morte ou a prisão. E a Agripa disse a Festo: esse homem bem que podia ser posto em liberdade e se não tivesse apelado para César. O que acontece? Para fechar esse capítulo 26, diante de toda essa explicação que Paulo faz para o rei Agripa e para Festo, mesmo diante de toda essa loucura, o rei Agripa chega à conclusão de que é absurdo querer uma condenação de morte. Não tem nada que pudesse dizer que é tão grave assim. Então ele vai e termina o capítulo 26 dizendo: e Agripa disse a Festo. Como Festo foi procurar conselho com ele, o rei Agripa ouviu tudo o que Paulo disse e ele vai e diz: esse homem bem que podia ser posto em liberdade, se não tivesse apelado para César. Por quê? Diante de tudo isso, o rei Agripa achou que, como não tinha nada que pudesse condenar ele à morte, então podia soltar ele. Só que Paulo apelou para César, ele quer ser julgado por César. Então o direito dele ali é tão forte que esse direito tem que ser feito valer. E aí nós vamos iniciar o capítulo 27 contando essa viagem que Paulo agora já vai fazer, né, de onde ele estava para Roma, onde estava o imperador César. Porque agora ele vai ter que ser levado para César, vai ter que ser julgado pelo imperador César. Mas até que ele chega a Roma, gente, Paulo é fantástico, Paulo é um louco. É o que eu consegui, como se diz, né, trazer de mais verdadeiro. Paulo é louco, mas louco pelo evangelho. E diante de todas aquelas acusações, e leva para um, e leva para outro, deixa eu te ouvir, o que é? A pregação de Paulo continua a mesma. Paulo não muda a pregação dele para querer realmente sair fora daquela situação, daquela prisão, daquelas condenações. Ele não muda nada disso, ele continua. E a cada vez que ele vai tendo que se explicar, querendo ou não, ele está convertendo, porque dentro da prisão, por onde ele passa, diante de todas aquelas pessoas, talvez não pudessem acreditar, mas algum incômodo estava sendo causado naquelas pessoas. Então, mesmo diante de todas aquelas situações, a gente percebe que por onde Paulo passa, ele causa. E aí, né, agora ele chegou, como se diz, né, no patamar do não, vamos ter que levar você para César. E aí, lógico, né, que é ordenado alguém para um centurião para levar, para acompanhar Paulo junto com outros prisioneiros, né? E aí começa aquela viagem, né? Vai para um canto, aí termina uma embarcação num lugar, e aí pega outra embarcação, e aí, porque assim, eles vão parando nos lugares e vão alugando barcos, né? Para até chegar a Roma. Só que chega uma situação, tem um lugar que Paulo então Paulo embarcou para a Itália, né, e no caminho o centurião, que chamava Júlio, ele permitiu que Paulo fosse encontrar, né, um certo lugar onde eles chegaram. Havia alguns amigos de Paulo ali, e aí o centurião permite que Paulo vá visitar esses amigos, vá comer, tomar um banho, enfim, né, permite ele uma certa liberdade, né, porque esse centurião, como se diz, era um homem que não... Ele não tinha nenhuma acusação contra Paulo, né? Ele estava ali meio que em cima do muro, então ele permite, aí Paulo vai, encontra com seus amigos, come, toma um banho e tudo, e segue a viagem, vai seguindo a viagem. Depois no último lugar em que eles param, né? Depois que ele vê os amigos dele e tudo, então eles vão procurar o centurião vai procurar, né, uma navegação, alugar uma navegação para poder continuar a viagem. E aí o que acontece? Os ventos estavam muito fortes naquele dia. Paulo, por ser um homem de Deus, ele adverte, né, as pessoas, esse centurião,
Paulo adverte no capítulo 27, ele vai dizer, né? Olha, a tempestade, há um risco muito grande de tempestade. Eu acho melhor a gente não continuar essa viagem por hoje, esperar tudo se acalmar para a gente prosseguir, porque é um grande risco da gente sofrer um naufrágio, como se diz, né? Paulo alerta e aí o centurião não escuta, não tem nada a ver, aí prefere concordar com o dono da embarcação. Ele, não tem nada a ver, porque o cara quer alugar, né? Então, não tem nada a ver não, daqui a pouco isso passa, o tempo volta ao normal, e aí eles seguem viagem. E aí na confusão, né, do capítulo 27, que vai dizer aqui, quando no versículo 13, quando o vento sul começou a soprar levemente, eles pensaram que poderiam realizar o que haviam projetado. Deixa eu só encontrar aqui a palavra que diz, Paulo advertiu: amigos, vejo que a viagem está a ponto de acabar, com muito dano e prejuízo, não só de carga e do navio, mas também de nossas vidas. Mas o centurião acreditou mais no piloto e no armador do que em Paulo. E aí, como Paulo já havia falado, realmente eles começaram a viver, né, uma tribulação muito grande nessa viagem. Realmente houve uma tempestade, eles começaram a ficar muito apavorados, vento muito forte, então foi assim uma tempestade em que realmente eles começaram a perder a carga, estavam tendo o risco de realmente assim todo mundo afundar e todo mundo morrer naquela embarcação. E aí, no versículo 21, vai dizer, estávamos muito tempo sem comer nada. Então Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: amigos, se vocês tivessem me escutado e não tivessem saído de Creta, teríamos evitado este perigo e este prejuízo. Apesar disso, aconselho que vocês sejam corajosos, porque ninguém de vocês vai morrer. No meio de toda aquela confusão, no meio de todo aquele medo, aquele pavor, a tempestade não passava, eles já estavam perdendo a carga, estava tudo por um fio. Paulo se levanta e vai amenizando a situação, vai aconselhando, vai direcionando. Apesar disso, aconselho que vocês sejam corajosos, porque ninguém de vocês vai morrer. Só perderão o navio. Esta noite me apareceu um anjo de Deus, ao qual pertenço e a quem adoro. O anjo me disse: não tenha medo, Paulo. Você deve comparecer diante de César, e Deus concede a você a vida e de todos os seus companheiros de viagem. Portanto, coragem, amigos. Confio em Deus que as coisas acontecerão como me foi dito. Entretanto, devemos ser arremessados em alguma ilha. Olha, pelo que vai dizer que a palavra, haviam mais ou menos mais de 200 pessoas naquele navio. Porque não era só Paulo que estava ali preso, né? Eles estavam levando outros prisioneiros junto. Então havia soldados, havia esse centurião que era o responsável por tudo aquilo ali. E no meio daquilo, Deus ainda se direciona a Paulo para confortar aquele medo que eles estavam sentindo de realmente morrer, sabe? E Paulo não deixa barato também, ele diz, né? Ele fala bem claro, olha, vocês deviam ter me ouvido, senão ninguém aqui estava passando por isso, não tinha perdido a carga, mas me visitou um anjo essa noite e me disse isso, isso e isso, ninguém vai morrer, né? O navio vai se perder sim, nós vamos ser arremessados numa ilha, então coragem, confie, esperem que tudo vai se ajeitar. Por quê? Como diz aqui bem claro, o anjo me disse, não tenha medo, Paulo, você deve comparecer diante de César. Gente, Deus tinha um propósito para Paulo. E esse propósito era que ele comparecesse diante de César. E como
Deus precisava, né? Isso era para ser cumprido, ele precisava permanecer, né? Comparecer ali diante de César. Então todos aqueles que estavam ali envolvidos junto com Paulo acabaram que foram assim beneficiados, porque Deus poderia ter simplesmente salvado Paulo, mas não, era preciso que o centurião levasse, era preciso que todo aquele povo fosse salvo por causa de Paulo. Aquelas mais de 200 pessoas naquela embarcação foram salvas por causa de Paulo, porque Deus havia um propósito para Paulo. Então todos eles são envolvidos. Dessa mesma forma, eu vou só tirar um gancho disso aqui para a gente poder finalizar, porque quando Deus tem uma promessa para um profeta, né, ou para qualquer um de nós, todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, elas, querendo ou não, elas são envolvidas junto àquilo. Então, seguindo aqui adiante, eles realmente, né, perderam o navio, e no momento que eles estavam ali para perder, os soldados queriam matar os prisioneiros. Por quê? Eles tinham que abandonar o navio para poder chegar àquela ilha. Havia uma praia, avistou-se, né, uma praia, e aí precisava de todo mundo ir nadando para poder se salvar. E aí, com medo de que os prisioneiros pudessem fugir, né, ir nadando, e de repente deu linha e sumiu, então os soldados estavam pensando em matar aqueles prisioneiros, que era melhor matar eles do que perder os prisioneiros. Mas aí Paulo, mais uma vez, a palavra seguindo aqui vai dizer que Paulo interpreta, não vai precisar de ninguém morrer e tal, e aí o centurião intervém, né, e diz, não, vamos fazer o seguinte, quem sabe nadar, vai nadando, quem não sabe vai segurar aí num pedaço de pau, em alguma coisa. E aí eles chegam nessa ilha, onde também é um povo, ele é bem recebido, e aí Paulo vai cuidar de todo mundo. Paulo faz uma fogueira, no momento, gente, é impressionante, no momento que Paulo está ali fazendo uma fogueira para todo mundo se aquecer diante de toda aquela tribulação que aconteceu, Paulo percebe que está todo mundo com fome, e aí Paulo vai e fala assim, não, é melhor a gente comer, nós já estamos mais de 14 dias sem comer. E aí Paulo divide, né, dá graças, e aí divide o pão, e aí quando chegam lá na ilha, que eles estão, Paulo está acendendo uma fogueira, aí vem uma serpente, né, uma víbora, uma cobra, e pega Paulo, e aí aquelas pessoas pensam assim, gente, esse cara é muito azarado. Ele é muito assim, o tempo está muito fechado para ele. Só que naquela época, quando a pessoa sofria muitas coisas assim, eles pensavam assim, esse cara realmente ele é um cara que é para ser condenado mesmo. E aí a justiça de Deus não falha, ele vai morrer agora porque ele foi picado por uma cobra. Então a justiça vai fazer valer. Mas aí o que acontece? No momento que eles estão ali indagando isso, Paulo sacode, a cobra vai embora, eles pensam, meu Deus do céu, esse cara é diferente. Ele se salva da picada da cobra, ele se salva de morrer por diversas vezes. E aí as pessoas começam a ficar assim, gente, tem alguma coisa diferente nesse cara. Tem alguma coisa diferente. E aí, para a gente poder já finalizar aqui, Paulo chega, né, a Roma, e quando ele chega ali, ele encontra com alguns dos seus irmãos, né? Claro que os irmãos devem pensar assim, gente, mas Paulo preso, trago até aqui, o que Paulo fez, né? Começa a pensar, né? O cara chegou aqui preso. E aí Paulo convoca eles, porque quando Paulo chega a Roma, ele não vai direto falar com César, né? Então eles fazem para ele da seguinte forma, é como se Paulo fosse ficar em uma prisão domiciliar, né? Eles já orientam Paulo, olha, você vai alugar uma casa, vai ficar um soldado por sua conta e você vai ficar em prisão domiciliar. Só que Paulo ia arcar com tudo isso também. Paulo ia pagar um soldado para vigiar ele e Paulo ia pagar a casa onde ele ia ficar hospedado. Então, querendo ou não, Paulo começa, então convoca os irmãos dele, ele dá a explicação, olha, eu estou aqui porque eu fui acusado, porque eu preguei a palavra e porque eu trouxe a verdade, porque eu não deixei nada passar e tudo, e aí ele conta tudo de novo, e aí os irmãos dele ficam assim, poxa vida, mas nada chegou até nós do que estava te acontecendo, nós não sabemos nem do bom e nem do ruim, e aí vamos te ouvir, sim, com certeza. E aí Paulo faz aquele discurso maravilhoso, e gente, assim, é muita coisa, né? Tudo que Paulo viveu é muita coisa. Ele, como qualquer outro cristão, como qualquer um de nós,
nós somos perseguidos, sim, quando nós, né, nos colocamos à frente, quando nós realmente pregamos a verdade. E o que nós precisamos deixar bem claro em relação a Paulo é porque Paulo não se corrompe, Paulo não tem medo, né? Ele não tem medo de ser morto, ele não tem medo de realmente de se valer dos seus direitos romanos. O que nós precisamos também aprender como cristãos não é só a fé, né, que nos salva de todas as coisas, mas o entendimento político, o entendimento social, saber as nossas obrigações, os nossos direitos. Então, ele tem uma caminhada muito difícil, e aí a palavra termina dizendo que Paulo ficou por ali, nesse regime, né, nessa prisão domiciliar, e por 2 anos Paulo ficou ali pregando livremente, sem nenhum impedimento, esperando ser julgado por César, porque querendo ou não também, a carta que o governador Festo fez, olha, eu não encontrei nada, mas aí se você, né, achar alguma coisa aí, então Paulo, ele é morto não por causa de alguma condenação que foi lhe feita, não foi pelas mãos do imperador César, né? Futuramente vai dizer que ele foi morto por causa da perseguição mesmo contra os cristãos, algo realmente bem declarado. Então, o que nós precisamos entender é que nem sempre nós vamos precisar estar dentro da igreja para poder pregar o evangelho, para trazer a palavra de Deus. Nós, quanto pregadores, né, da palavra de Deus, esse estudo todo que foi feito desde o início do primeiro vídeo, a gente poder adentrar, né, e viver junto com Paulo toda essa situação, nos trouxe essa verdade. Não precisa estar inserido, a pregação não é somente dentro da igreja, mas olha o caminho, todo o trajeto de Paulo. Ele poderia ter pausado tudo, não, aí agora que eu estou livre, agora vou exercer meu ministério. Não, ele foi exercendo em meio a tudo isso, não deixou de pregar a verdade, mesmo correndo o risco de morrer, se valeu dos seus direitos. Então tem todo um contexto. E Paulo foi muito corajoso, que é o que nós precisamos ser hoje, nesse momento, nesse tempo, não ter medo de levar a palavra de Deus. E nós precisamos também ter o conhecimento da verdade. Nós não podemos pregar qualquer coisa, nós não podemos sair daí falando qualquer coisa. Nós precisamos estar por dentro dos nossos direitos, do que acontece na sociedade. De tudo aquilo que está ao nosso redor, nós precisamos saber um pouquinho. Então, eu espero que esse estudo, que esse ensino tenha sido realmente algo muito benéfico, que tenha engrandecido o seu ministério, seja você pregador ou de qualquer outro ministério, que sirva como aprendizado e que nós possamos passar isso para frente. Porque a pregação nada mais do que é isso, né? Aquilo que nós aprendemos, nós passamos para frente. Mas nós, quanto ministério de pregação, temos que ter esse zelo de procurar a formação, de procurar nos entender também, não somente de dentro da palavra, mas como que tudo acontecia, o que era o quê, qual que era o tempo. Então eu espero que tenha sido muito bom para você, espero que tenha realmente causado tudo aquilo que nós esperamos causar no ministério e na vida de cada um de vocês. Amém? Espero que tenham gostado, e qualquer dúvida que tiver, que você possa, né, nos contatar, nós deixaremos, né, aí para você também nos procurar se tiver alguma dúvida, se você quer apresentar também alguma coisa. Então, que nós possamos estar juntos nessa caminhada e que você possa levar para o seu grupo de oração tudo que você aprendeu. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?